Meu nome é Juliana Olimon. Tenho 31 anos. Sou brasileira. Nascida no interior de São Paulo, em uma cidade chamada Pirassununga. Durante muitos anos, antes de conhecer Jesus, fui atormentada por demônios todas as noites. Trabalhei na Rede Globo como bailarina do Faustão por alguns anos, um programa de televisão muito conhecido pelos brasileiros. Mas pela graça de Deus, nesse momento já havia conhecido a Cristo. Quero compartilhar meu testemunho com você. Meu pai trabalhava na Aeronáutica Brasileira, e a cidade onde nasci possuía uma base militar, onde morávamos pelo fato de ele ser militar. Meu pai não acreditava em Deus, e minha mãe era católica na época. Por isso, eu e meus 2 irmãos, Maria Clara e Rafael, frequentávamos a missa todos os domingos. Éramos crianças e não entendíamos o real motivo de ir à igreja, apenas obedecíamos nossa mãe. Desde pequena, ela tinha o costume de passar horas orando o terço católico e cresceu com essa prática. No entanto, o evangelho verdadeiro nunca havia sido pregado para ela, então vivíamos uma religiosidade rodeada de idolatria. Nunca tínhamos lido a Bíblia, mesmo tendo uma em casa, aberta todos os dias, apenas acumulando poeira. Cresci nesse ambiente militar até os 14 anos, e durante esse período vivi uma infância muito difícil. Meu pai era um homem extremamente nervoso e bipolar, e eu cresci em um ambiente dominado pelo medo. Sempre que fazia algo errado como criança, meu pai me batia como um homem. Isso me fez sentir medo e raiva dele. Eu evitava estar perto dele a todo custo. Depois de me agredir, ele me deixava de castigo por períodos de 3 a 6 meses, permitindo minha saída apenas para ir à escola e ao banheiro. Lembro de algumas experiências ruins que tive com ele. Quando eu tinha cerca de 12 anos, meu pai me escutou falando palavrões. Eu era uma pré-adolescente que não conhecia Jesus. No entanto, meu pai não sabia como corrigir os filhos através de uma conversa. Sua maneira de educar era outra. Naquele dia, por sorte, havia visitas em casa, e ele decidiu me deixar apenas de castigo no quarto, sem me bater. Fiquei aliviada, mas sabia que, quando as visitas fossem embora, eu estaria sozinha com ele novamente. Foi então que algo inesperado aconteceu. Meus irmãos e eu conhecíamos exatamente o barulho do carro do meu pai. Sabíamos exatamente o momento em que ele chegava. Sabíamos diferenciar o barulho de seu carro do carro do vizinho. E por isso, após meu pai dar carona para as visitas até a rodoviária, ele decidiu estacionar o carro na esquina de casa para que eu não ouvisse sua chegada. Entrou sorrateiramente e abriu a porta do meu quarto com toda a força, acendendo a luz. Eu pulei da cama assustada, e ele gritou: "Você achou que ia escapar?" Naquela noite meu pai me bateu como um homem. Lembro-me de olhar para seu rosto, sentindo dor e medo, enquanto ele me dava tapas fortes na cara e gritava: "Não olhe para mim." Não sei a que horas aquele terror terminou. Apenas lembro de ouvir minha mãe chorando do lado de fora, sem poder fazer nada, pois todos em casa viviam consumidos pelo medo. A partir desse episódio, ele me deixou presa no quarto por cerca de 6 meses. Minha saída era permitida apenas para ir à escola e ao banheiro. Certa vez, durante um desses castigos, ele me deixou sem luz por alguns dias, e meu irmão, escondido, passava comida para mim por uma fresta da porta. Pela misericórdia de Deus, hoje tento me lembrar desses dias no escuro, mas não consigo. Sinto como se Deus tivesse deletado essa memória em específico da minha mente. Meu irmão me conta sobre isso, e é até difícil de acreditar. Creio que o Senhor, como um pai amoroso, viu meu sofrimento e decidiu apagar essa parte da minha história para evitar traumas ainda maiores. Além de tudo isso, eu sofria fortes opressões malignas no meu quarto quase todas as noites, e tinha muito medo de dormir sozinha e com as luzes completamente apagadas, e logo darei mais detalhes sobre esses acontecimentos. Mas pelo fato de eu ter muito medo de dormir à noite, meu pai não permitia que eu dormisse com eles ou chamasse minha mãe no meio da noite para estar comigo, pois, se fizesse isso, ele poderia brigar comigo ou me bater. Então, algumas vezes, fugia para o quarto dos meus pais escondida enquanto dormiam, e me escondia debaixo da cama deles, pois assim me sentia mais segura. Passava a noite toda ali, naquele chão frio, e saía antes que acordassem. E assim vivi por muitos anos. Se tento me lembrar de momentos bons ao lado do meu pai, consigo recordar das raras vezes em que ele cozinhava para nós, fazendo seus enormes hambúrgueres, ou quando cantava músicas de super-herói para meu irmão Rafael. Eu tentava aproveitar esses momentos, pois sabia que, a qualquer momento, suas explosões de raiva retornariam.
Hoje, conheço Jesus, e o Senhor me ensinou a perdoar. Eu perdoei meu pai de todo o coração. Além disso, Jesus me mostrou duas coisas. Meu pai apenas reproduzia o que ele mesmo viveu na infância. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes das trevas. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando o Senhor me ministrou isso, pude sentir um amor tão profundo pelo meu pai, uma misericórdia tão grande, que todo o amor que eu não conseguia sentir por ele na minha infância, hoje eu sinto. E sinto triplicado. Sinto tanto amor por ele que gostaria de poder conviver e entregar todo o carinho que ele nunca recebeu quando era pequeno, hoje, para ele. Infelizmente, ele decidiu viver longe de nós, e há anos não temos notícias dele. Ele ainda não conheceu Jesus Cristo, mas todos os dias oro por sua vida e continuo crendo em sua transformação. Se um dia, Pai, o Senhor escutar esse testemunho, saiba que estou de braços abertos para te amar. Nos procure e dê uma chance para o amor de Cristo te invadir. Pois bem, essa foi apenas a primeira parte da minha jornada antes de Jesus invadir minha vida. Enquanto vivia esse medo dentro de casa, também sofria ataques demoníacos durante as noites. Quase todos os dias acontecia algo. Não lembro exatamente quando isso começou, mas a primeira vez foi quando eu estava sozinha em casa. E de repente, o rádio ligou sozinho. Fiquei tão apavorada que saí correndo e fiquei esperando minha mãe chegar na rua. A segunda vez, eu estava dormindo no quarto do meu irmão, quando ouvi um barulho semelhante ao de um ferro sendo arrastado no asfalto do lado de fora da janela. Assim que o barulho cessou, vi uma aranha gigante entrar no quarto e vir na minha direção. Fiquei apavorada, mas naquela época eu não fazia ideia de quem Jesus era. Lembro também de momentos em que meu irmão via cabeças de bonecas se mexendo sozinhas dentro da nossa casa, e incontáveis vezes onde minha irmã acordava no meio das noites vendo demônios pela casa. Eu sempre soube que existia o bem e o mal, mesmo não tendo o entendimento necessário sobre por que essas coisas aconteciam, pois me lembro de uma tia que, antes de conhecer Jesus, era possessa por demônios, a ponto de seu corpo ser lançado de uma parede a outra no ar por demônios violentos. Eles faziam seus olhos mudarem e sua voz se alterar. E por saber disso, eu tinha o entendimento de que o mundo espiritual existia, e enquanto isso, crescia dentro de mim um terror por essas coisas. Após o divórcio dos meus pais, minha mãe, meus irmãos e eu nos mudamos da área militar onde morávamos para outra casa em outra região da cidade. O divórcio afetou muito minha mãe, deixando-a depressiva. Ao mesmo tempo, eu sentia um certo alívio por não ter mais meu pai por perto, pois já não precisava mais temê-lo. Porém, ver minha mãe sofrendo também me fazia sofrer. Mas naquela época, não conhecíamos uma vida com Cristo. Não sabíamos que Jesus poderia transformar nossa situação e nos trazer a paz que excede todo o entendimento humano. Foi nesse período que minha mãe começou a se interessar pelo cristianismo, pois tinha uma amiga cristã chamada Dona Malvina, que, pela graça de Deus, ainda está viva. Lembro que, sempre que algo ruim acontecia, recorríamos a Dona Malvina, pedindo ajuda em oração. Com a mudança para a nova casa, os ataques demoníacos pioraram. Na época, eu não entendia o motivo, mas hoje consigo compreender e quero compartilhar com vocês para que não caiam no mesmo erro. Durante minha infância e adolescência, eu adorava assistir filmes de terror e, por muitas vezes, joguei a famosa brincadeira do copo e do compasso, que são equivalentes ao tabuleiro Ouija. Esses jogos consistiam em fazer perguntas a espíritos, e o copo ou compasso se movia sozinho até as letras, formando palavras e respondendo nossas perguntas. Essas práticas são demoníacas e dão legalidade para que espíritos malignos entrem na vida das pessoas e atuem de diversas formas. Eu praticava esses jogos quando ainda morava com meu pai, mas a consequência disso veio mais tarde. Na nova casa, quase todas as noites os demônios vinham me atormentar. O mundo espiritual é muito mais real do que o natural. Quando sonhamos que estamos sendo atacados por demônios, na verdade, o ataque está de fato acontecendo. Não pense que é apenas um pesadelo bobo. A guerra está realmente acontecendo. Então, Satanás me atacava constantemente nos sonhos, tentando me intimidar. Outras vezes, eu sentia ele puxando meu cobertor, e em algumas ocasiões, ele me puxava pelos pés até que eu caísse no chão, e em seguida pisava na minha cabeça contra o chão. Mas todas as vezes que Satanás vinha, em algum momento,
O Espírito de Deus me dava forças para gritar as únicas palavras que me vinham à mente. Sai, em nome de Jesus. Mesmo sem ser convertida e sem entendimento. Eu percebia que, ao clamar o nome de Jesus, os demônios fugiam, e isso despertou minha curiosidade. Notei que eles tinham medo desse nome poderoso. No entanto, ainda existia um enorme medo dentro de mim em relação ao sobrenatural, e por isso, até os meus 21 anos, eu dormia com um abajur aceso para evitar o escuro completo ou passava muitas noites acordada, dormindo apenas quando o dia clareava, pois os demônios agiam à noite. Certo dia, eu e minha família vivemos um verdadeiro terror dentro de casa. Era tarde da noite, e eu estava sentada na cama do meu quarto. Minha irmã estava numa cadeira, de frente para o computador, minha mãe estava no quarto dela e meu irmão no dele. Naquela época, minha irmã tinha cerca de 12 anos e estava passando por uma fase rebelde, entrando na adolescência. De repente, uma presença maligna entrou no nosso quarto. No mesmo instante, parei o que estava fazendo, e mesmo sem conhecer a Jesus, discerni que o que havia acabado de entrar era algo grande e maligno. Chamei minha irmã, mas ela não conseguia se mover na cadeira. Seu corpo estava completamente rígido. Chamei novamente e percebi que o demônio que havia entrado estava controlando o corpo dela. Fiquei apavorada e não sabia o que fazer. Ao chamá-la pela terceira vez, minha irmã tentou olhar para mim, mas com muita dificuldade, como se algo estivesse segurando seu rosto para impedir que olhasse. Quando finalmente conseguiu, soltou um grito de dor e fechou os olhos dizendo: "Não consigo te olhar. Meus olhos ardem." Gritei pela minha mãe. Levamos minha irmã para o sofá e quando a carregamos, suas pernas não a sustentavam mais e ela não conseguia mais andar. Minha irmã estava consciente, mas não tinha controle sobre seu corpo, o que gerou um desespero nela. Assim que a colocamos no sofá, algo invisível do tamanho de uma bola de tênis começou a se formar em sua garganta, como se ela fosse vomitar, mas nada saía. Satanás estava a machucando, e tudo o que eu via eram lágrimas escorrendo de desespero. Lembrei do Salmo 91, pois sempre ouvia dizer que era um salmo poderoso. Peguei a Bíblia e comecei a ler, mas nada mudou. Hoje sei que para termos autoridade sobre os demônios, não basta apenas ler a Bíblia ou deixá-la aberta no Salmo 91. É necessário viver a palavra de Deus, se santificar e ter uma vida de oração, jejum e fidelidade com o Senhor. Foi então que minha mãe lembrou de Dona Malvina, a única amiga cristã que tínhamos. Sem pensar duas vezes, colocamos minha irmã no carro e partimos para sua casa. Meu irmão pediu para esperarmos por ele antes de sairmos, mas no calor do momento, esquecemos e partimos sem ele. Ao chegarmos à casa de Dona Malvina, algo surpreendente aconteceu. Eram cerca de 2 horas da manhã, e ela já nos esperava no portão. Sem saber de nada, o Espírito Santo havia lhe revelado que algo estava acontecendo e que chegaríamos ali. Assim que entramos, carreguei minha irmã até o sofá, e Dona Malvina, com calma e autoridade, fez uma simples oração. Satanás, deixa-a agora, em nome de Jesus. Imediatamente aquele terror cessou. Os demônios foram embora, e minha irmã, exausta, deitou no meu colo, olhando para o teto, sem reação e sem entender o que havia acontecido. Durante cerca de 20 minutos, ela permaneceu assim. Então perguntei a ela: Maria Clara, quando tudo começou no quarto, por que você não conseguia me olhar? E por que seus olhos ardiam? E ela respondeu: quando olhei para você, vi um anjo ao seu lado. A luz dele era tão forte que fazia meus olhos arderem. E a partir do que minha irmã me disse, um temor misturado com um medo profundo começou a crescer dentro de mim, pois ela nunca havia visto anjos e não sabia absolutamente nada sobre o mundo espiritual. Foi então que percebi que o Senhor já nos guardava e que, mesmo sem merecermos, seu amor por nós ultrapassava todas as barreiras. Porém, a história não acabou aí, pois quando voltamos para casa, encontramos meu irmão sentado na rua, apavorado, chorando e pálido. Ele nos disse que, ao entrar em casa após nossa saída, viu um demônio alto, de capuz preto e sem pés no final do corredor. O demônio começou a se mover na direção dele, deslizando pelo chão. Apavorado, Rafael correu para a rua e nos esperou lá. Acreditamos que no momento em que minha irmã estava sendo liberta, esse mesmo demônio se revelou ao meu irmão antes de ser expulso. Isso resultou em meses nos quais dormíamos juntos na sala com as luzes acesas.
Foi um verdadeiro pesadelo, pois ainda não sabíamos como lutar espiritualmente. Após esse acontecimento, minha irmã ainda vivia algumas crises, e outra delas aconteceu novamente em nossa casa. Ela se enfureceu por algo bobo. Estávamos sozinhas, esperando minha mãe voltar do trabalho, quando percebi que minha irmã havia ficado nervosa além do normal. E saibam, a ira dá lugar ao diabo. Então, de repente, ela estava na cozinha com uma faca, dizendo que iria se matar. Ao ver isso, segurei-a pelos 2 braços e precisei mantê-la assim até minha mãe chegar, para que não fizesse algo pior. Durante aproximadamente 40 minutos, ela tentava se soltar e, nesse esforço, usava suas unhas grandes para me arranhar a ponto de sangrar. Doía muito, mas eu não podia soltá-la. Quando minha mãe finalmente chegou, meus antebraços estavam todos ensanguentados. Mas pela glória de Deus, após alguns anos, minha irmã se converteu ao Evangelho. Hoje, ela é uma grande mulher de Deus, casada e esperando uma bebê linda, que acredito que quando você estiver ouvindo esse testemunho, nossa linda Eloá já terá nascido. Minha irmã Maria Clara e seu marido Andriel hoje servem ao Senhor e têm a vida transformada para a glória de Deus. Após alguns anos, minha mãe se casou com meu querido padrasto Lázaro e eu, Juliana, comecei a trabalhar como bailarina. Depois de algum tempo, me mudei para São Paulo, onde trabalhei como bailarina do Gugu na Rede Record por 1 ano. Em seguida, fui bailarina do cantor latino por 3 anos, um cantor conhecido pelos brasileiros. E assim vivia viajando, fazendo shows por todo o Brasil e em emissoras. E antes de encerrar minha carreira como bailarina, trabalhei por 4 anos como bailarina do Domingão do Faustão. Mas já contarei detalhes dessa parte da minha história. Sei que minha história é longa, mas é aqui que meu testemunho de conversão começa a acontecer. Aos 21 anos, mudei-me para São Paulo e passei a viver em uma casa com aproximadamente 8 meninas que trabalhavam como modelo. Nessa época, trabalhava como bailarina do Gugu e também do cantor latino simultaneamente. Minha vida parecia fácil. Ganhávamos tudo pelo fato de trabalharmos na televisão e sermos bonitas. Restaurantes nos convidavam, as festas mais incríveis do Brasil nos recebiam, os homens mais ricos e bonitos estavam à disposição. E substâncias ilícitas e bebidas começaram a fazer parte da minha vida. Tudo isso sem gastar absolutamente nada. Eu estava cega pelo mundo. E nisso o diabo aproveitou para me destruir. Meus amigos eram todos frequentadores de festas eletrônicas e passei a acompanhá-los. Comecei a fumar a verdinha quase todos os dias e em todas as festas que ia, usava muitos entorpecentes para me sentir viva. Mal sabia eu que, na verdade, estava morta. Mal sabia eu que, em pouco tempo, Jesus me ressuscitaria. Vivi assim por aproximadamente 3 anos. Passava metade da semana sóbria e a outra metade não. Entrei em relacionamentos abusivos, onde permiti ser ferida até o mais profundo do meu ser. Eu não sabia que o amor que tanto buscava era Jesus. Até que um dia, em uma dessas festas, exagerei nos entorpecentes e fui parar no hospital. Achei que fosse morrer. Meu coração parecia sair pela boca e via vultos pretos por toda parte. Naquele momento, percebi que precisava mudar de vida, ou morreria, pois estava trilhando um caminho sem volta. Eu sabia que, se morresse ali, não seria salva. Eu precisava de alguém que me falasse sobre a obra da cruz e me levasse a uma igreja, mas não havia ninguém e nem sabia que deveria procurar. Se você é cristão, não tenha medo de expor sua fé. Muitos, mesmo sem saber, estão esperando que você se posicione e leve o evangelho da salvação até eles. Você nem imagina o quanto sua coragem pode salvar vidas. Tenha amor pelas almas que estão clamando por Jesus, mesmo sem abrir a boca. Minha alma clamava por socorro, mas minha boca não. Muitas almas gritam e não estamos escutando. Então seja atrevido e, com sabedoria, vá e estenda a mão para quem você encontrar no caminho. Após esse ocorrido, eu ainda não sabia como buscar ao Senhor. Apenas tinha consciência de que precisava mudar. Continuei vivendo normalmente. Lembro que estávamos próximos do final de 2017, quando surgiu a oportunidade de fazer um teste para me tornar bailarina do programa de televisão mais famoso do Brasil na época, o Domingão do Faustão, na Rede Globo. Era um cargo disputado por muitas mulheres do país. Como já trabalhava com dança há anos, decidi tentar, mas, honestamente, não acreditava que seria escolhida. Parecia grande demais para mim. Então, entre o período do teste e o dia do resultado, algo aconteceu na minha vida. Um verdadeiro divisor de águas.
Estava em mais uma noite típica, onde deixava um abajur aceso no cantinho do quarto por medo dos demônios que me atormentavam quase todas as noites. Deitei para descansar e, nesse dia, dormi de barriga para cima, algo que não costumava fazer. Do lado esquerdo da minha cama estava o abajur, e do lado direito, a porta do quarto. De repente, senti meu corpo paralisar da cabeça aos pés, e não conseguia me mover ou falar. Isso era muito comum acontecer todas as vezes que os demônios vinham até meu quarto. Então pensei, não, Satanás veio me perturbar de novo. Olhei para o teto, mas com o canto do olho vi alguém entrando pela porta sem abri-la, apenas atravessando-a. Não tive coragem de olhar diretamente, mas sabia que aquele ser estava parado à frente da minha cama. A atmosfera do meu quarto mudou completamente. Era algo inexplicável, como se o ambiente tivesse sido preenchido por uma presença densa e poderosa. Decidi olhar para os meus pés quando criei coragem, esperando ver um demônio, pois era o que sempre havia visto. Mas, para minha surpresa, era ele, Jesus. Ele me olhava, vestia uma túnica branca e um manto bege que atravessava suas vestes. Seus cabelos eram pouco ondulados, nem muito longos, nem muito curtos. Ele transmitia um amor incondicional que não sei descrever. E mesmo sem ele abrir a boca, eu pude ouvi-lo claramente. Durante toda a sua vida, você viu Satanás, mas a partir de hoje, verá apenas a mim. Um temor profundo tomou conta de mim. Eu estava diante do próprio Cristo. Jesus então apontou seu dedo indicador para mim e disse: Filha, quero que você renuncie às substâncias ilícitas. Quero que renuncie às bebidas. Quero que renuncie o sexo, pois o sexo deve ser feito dentro da aliança do casamento. Suas palavras eram cheias de amor e misericórdia. Ele me confrontava, mas de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Na minha infância, não tive um pai que me corrigisse em amor. Mas ali, com Jesus, percebi que há prazer na correção e na santidade, e pude experimentar ser corrigida pelo amor do Pai pela primeira vez. Quando ele terminou de falar, abaixou sua mão e saiu do meu quarto atravessando a porta. A paralisia deixou meu corpo, e pude sentar na cama. Fiquei um longo tempo refletindo sobre o que havia acontecido. A presença de Deus permaneceu no meu quarto por horas. Algo impressionante também aconteceu. Eu vi o rosto de Jesus perfeitamente enquanto ele esteve ali, mas assim que ele saiu, ao tentar me lembrar de seu rosto, tudo ficou embaçado, como um espelho coberto de vapor após um banho quente. Então lembrei de Êxodo 33:20. Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Após esse acontecimento, meu mundo mudou. Então comecei a procurar igrejas, mas ainda não tinha amigos cristãos e me sentia perdida, sem saber para onde correr. Foi então que uma jovem chamada Rávila se mudou para o apartamento onde eu morava. Ela era cheia do amor de Deus e frequentava um grupo de oração que se reunia em uma cidade próxima de São Paulo. Um dia, ela me convidou para participar e eu aceitei. Naquele encontro, Deus usou 2 pessoas para orar por mim. Foi ali que entendi que Ele usa pessoas como seus instrumentos, verdadeiros profetas. Elas pareciam conhecer minha vida inteira, sem nunca terem me visto antes. Mas, na verdade, era o Espírito de Deus as guiando para que eu ouvisse o que Ele queria me dizer. Saí daquela reunião anestesiada pelas palavras que Jesus me falou através dessas pessoas. Deus fala conosco por meio da sua palavra, mas também através dos seus filhos. E nessa noite foi onde eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Mas eu estava tão sedenta para conhecer mais de Deus e tão desesperada para ser liberta do pecado que habitava em mim, que me aproximei dessas pessoas. Uma delas foi o pastor Darcy, um homem que Deus usou durante 5 anos para me ensinar as Escrituras, a amar ao Senhor e me mostrar como andar em obediência. Na mesma semana, após conhecer esse grupo, 4 pessoas me convidaram para ir a um monte de oração. Passaríamos 3 dias lá, jejuando apenas com água, buscando a Deus em um tempo de comunhão, separação e santificação. Esses montes de oração, pequenas montanhas onde muitos vão para buscar ao Senhor, são comuns no Brasil. Na época, isso me parecia uma loucura, mas ao mesmo tempo, ficou claro para mim que quem subia ao monte era porque tinha uma grande sede de Deus. Como eu estava com muita fome do Altíssimo, decidi ir. Pensei, se Jesus subia ao monte para orar, eu também farei isso. Fomos dirigindo para o monte no meio da noite, sem saber o que aconteceria, mas com a certeza de que teria um encontro profundo com Jesus. Nunca havia jejuado antes, muito menos por 3 dias, mas fui. E nesses 3 dias,
tudo aconteceu. Quando chegamos, fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que estavam ali jejuando e orando, buscando a Jesus. Não sabia que existia esse mundo, e muito menos que era possível termos um relacionamento tão lindo com Deus. Então encontramos um lugar confortável para passar a noite em oração. Naquela primeira noite, houve muita guerra espiritual, e senti o Senhor me libertando de muitos espíritos impuros que estavam sobre mim. No segundo e terceiro dia, o Senhor falou comigo sobre quem eu era nele e sobre o que ele faria na minha vida. Foram 3 dias em que Deus me deixou claro que eu havia nascido para ele, e que a partir daquele momento, eu entraria num processo onde seria moldada por ele. Foi dias onde sentia ele derramando sobre mim tudo o que eu não sabia sobre ele e sobre quem eu era nele. Dormíamos apenas algumas horas por dia para passar o máximo de tempo na presença de Deus. Quando voltei para casa, ainda havia um vício que eu não conseguia abandonar, a verdinha e o cigarro. Mas eu estava decidida a viver com Cristo, e por isso, decidi fazer um jejum de 21 dias, onde comia apenas uma vez ao dia e orava todas as madrugadas às 3 da manhã. Eu não entendia exatamente o significado do jejum, mas sabia que ele enfraqueceria minha carne e fortaleceria meu espírito através da oração e da leitura da palavra, e que isso faria minha fé aumentar a ponto de eu crer que após os 21 dias ficaria liberta desse vício. E para a glória de Deus, ao final desses 21 dias, nunca mais coloquei um cigarro na boca. Fui literalmente liberta. As pessoas precisam entender que, após aceitarem Jesus como Salvador, há um processo de santificação pelo qual todos precisam passar. Os frutos do novo nascimento se tornam evidentes na vida daquele que se entrega a Cristo. E também quero ressaltar algo muito importante. Vocês se lembram que na minha infância eu me conectei com espíritos malignos através da brincadeira do copo e do compasso, que nada mais é do que o tabuleiro Ouija? Então todos nós que, em algum momento, abrimos algum tipo de portal para demônios, ao aceitarmos Jesus, devemos confessar o que foi feito a alguém espiritualmente maduro e nos arrepender, e junto a isso declarar em alta voz que estamos nos desligando no mundo espiritual desses espíritos malignos. Declare que você hoje fecha os portais que você abriu para eles, e retire toda a autoridade que eles tinham sobre sua vida, transferindo essa autoridade total a Jesus. Fechem esses portais para que esses demônios não possam mais agir. E se você praticou algo semelhante, ou até pior do que isso, saiba que há perdão para você. Basta se arrepender e fazer esse desligamento entre você e esses demônios, pois está escrito: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18:18. E antes de continuar, preciso lembrar que tudo isso aconteceu entre o período em que fiz o teste para trabalhar na Rede Globo como bailarina do Faustão e o momento em que recebi o resultado desse teste, que durou aproximadamente 2 meses. Então, nesse momento, já estávamos em janeiro de 2018. Fui visitar minha mãe na cidade dela, Pirassununga, interior de São Paulo. Nessa visita, decidi ir à igreja onde minha mãe congrega até hoje. Era e ainda é uma igreja super pequena e simples, porém cheia da presença de Deus. Bom, estava eu na igreja da minha mãe, e nesse dia quem estava pregando era um pastor convidado. No meio do culto, esse pastor apontou para mim e disse: eis que te digo, mulher, eu, Deus, estou te enviando para aquele lugar onde há câmeras e luzes. Eu te usarei como meu instrumento entre aquelas pessoas. Não tenha medo, eu estarei contigo. Ao receber essa revelação da parte de Deus, fiquei impactada e entendi que a resposta que viria da Rede Globo seria positiva. Poucos dias depois, voltei para São Paulo e o programa do Faustão marcou uma reunião comigo e com outras meninas. Nessa reunião, fui informada de que havia passado no teste e que me tornaria bailarina oficial do Domingão do Faustão. Fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo sabia que Deus queria algo de mim naquele ambiente. Pela graça de Deus, eu havia entregue minha vida para Jesus aproximadamente 1 mês antes de começar a trabalhar na Rede Globo. Isso foi essencial para mim, pois entrei naquele ambiente com a mente de Cristo e um desejo enorme de fazer aquelas pessoas experimentarem o que eu estava experimentando. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, nosso grupo de oração estava crescendo e vivendo experiências extraordinárias com Deus. Por causa disso, uma coragem e convicção pelo evangelismo cresceram dentro de mim de forma tão intensa que durante os 4 anos em que estive naquela emissora, eu apresentei Jesus para muitas pessoas de dentro da emissora. Muitos foram as nossas reuniões de oração, que mais tarde se tornaram uma igreja linda chamada Growing Church. Aqueles que não iam,
Às vezes me procuravam nos corredores para receber uma oração. Outros zombavam de mim, me chamando de pastorinha e de extremista. Mas o mais engraçado é que eu sabia, dentro de mim, que o que estava vivendo era a melhor coisa que já havia experimentado. Nenhum comentário ou exclusão me faria abandonar esse Jesus que me encontrou quando eu nem ao menos queria saber dele. O Faustão sabia que eu era cristã e sempre me respeitou muito. Eu fazia questão de expor meu amor a Cristo, sem nenhuma vergonha ou medo. Até que um dia, meu coreógrafo me chamou de canto e disse: Juliana, pessoas aqui dentro da emissora estão sabendo que você anda levando muita gente para ir à igreja. Então, tome cuidado, porque a palavra Jesus não deve ser pronunciada nesses corredores. Isso foi como um combustível dentro de mim. Literalmente dobrei o evangelismo ali dentro após escutar isso do meu coreógrafo. Eu simplesmente não parava, pois o Senhor havia me colocado ali como uma infiltrada do reino de Deus, para levar luz na vida de pessoas que estavam ali mortas espiritualmente e aprisionadas. Temos que levar a luz, mas com sabedoria, respeito e estratégia. E foi porque o Espírito Santo sempre me deu muita sabedoria e estratégia para evangelizar nessa emissora, que permaneci ali protegida e sendo abençoada por 4 anos sem absolutamente nenhum impedimento, pois as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja do Senhor. Mesmo havendo uma guerra espiritual real acontecendo, foi um trabalho maravilhoso. Aprendi muito com o Faustão, fui tratada muito bem por todos os diretores, fiz amizades maravilhosas e tive muitas oportunidades que me fizeram crescer de todas as formas possíveis, inclusive como cristã. Ali aprendi a amar o próximo de uma forma que nunca havia aprendido antes. Aprendi a respeitar as diferenças e a abraçar as pessoas com amor. Sou eternamente grata a Deus por ter me colocado ali por um período de tempo, mas ainda tenho mais alguns testemunhos para contar a vocês, que acredito que devem ser compartilhados para aumentar a fé de todos antes de chegar ao final dessa história. Bom, esse testemunho que irei contar aconteceu na primeira semana em que me tornei bailarina do Faustão, e sei que Deus permitiu isso para que eu não tivesse medo de compartilhar o Evangelho, fazendo minha fé crescer, ou melhor, explodir. Estávamos na sala da casa do pastor Darcy, havíamos terminado um culto, e algumas pessoas permaneceram ali para continuar em comunhão. Éramos cerca de 8 pessoas, algumas de pé, outras sentadas no chão. Eu estava sentada no sofá, e ao meu lado, sentada no chão, estava uma menina que havia acabado de entregar sua vida para Jesus. Ela era bem branca e loira. Naturalmente, iniciamos um momento de adoração ao Senhor, de forma super simples e verdadeira. Estávamos todos de olhos fechados, sentindo a presença de Deus, quando, de repente, Deus deu uma visão a um amigo nosso que estava na sala. Essa visão estava relacionada à menina sentada aos meus pés. Esse amigo, então, disse para a menina a seguinte revelação: Mulher, Deus me mostra que você tem uma doença no seu sangue, e que agora ele dá uma ordem a um anjo para te dar uma injeção de cura. Entendam, todos estavam de olhos fechados, inclusive a menina, que estava sentada com as pernas cruzadas. Ela apenas escutou o que o homem disse naquele momento, com suas mãos sobre as pernas. De repente, uma outra amiga, que estava sentada à minha frente, abriu os olhos por algum motivo e soltou um grito extremamente alto, assustada com o que havia visto. Todos abriram os olhos, e ao olharmos para a menina que havia recebido a revelação da cura e que estava sentada aos meus pés, percebemos que de todos os dedos de suas mãos estava saindo sangue. Sim, sangue escorria da ponta de todos os dedos de suas mãos e também de suas 2 pernas. Parecia literalmente que alguém havia furado todas as pontas de seus dedos e havia um furo, do tamanho de uma agulha, em cada perna dessa menina, exatamente como Deus havia mostrado ao nosso amigo. Naquele mesmo momento, Deus a curou, e a presença dele tomou conta da sala onde estávamos. Caímos de joelhos, e eu, junto com mais 2 pessoas, incluindo a menina que havia sido curada, fomos batizadas em línguas estranhas. Nunca havia presenciado um milagre desses diante dos meus olhos. Isso fez crescer em mim um temor e respeito pela presença de Deus, e eu entendi ali que precisava dele todos os dias da minha vida e que queria que outras pessoas o conhecessem também. A partir desse dia, nunca mais parei de evangelizar, pois uma revolta santa tomou conta de mim, porque queria que todos entendessem que Jesus está vivo e que Ele está entre nós. O que contarei agora, muitos talvez não entendam, mas abram seus corações para isso, pois Deus é quem decide como se manifestar. Outra vez subimos novamente em um monte de oração,
em um grupo de aproximadamente 10 pessoas. Estávamos todos em consagração, jejum e numa busca intensa pelo poder de Deus. Então, nesse dia, algo inexplicável aconteceu. A Bíblia nos diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nesse dia, acredito fielmente que o Senhor encontrou uma adoração pura e verdadeira entre nós, e o Senhor decidiu se manifestar em nosso meio. Estava tudo escuro, mal podíamos nos enxergar, e de repente, todos os gravetos no chão, eram milhares de gravetos, pois estávamos no meio de uma pequena montanha cheia de árvores à noite, começaram a se acender, literalmente igual a vagalumes. Os gravetos ficaram todos verdes e florescentes. Acreditem, não estou exagerando. Eram milhares de gravetos no chão onde pisávamos. Não havia explicação para os gravetos se acenderem como vagalumes. Podíamos pegá-los nas mãos. E ao levá-los para a luz, ao sairmos do monte, os gravetos estavam normais, com sua cor natural. Assim como Moisés desceu do monte com o rosto brilhando por causa da glória de Deus, assim os gravetos ficaram. Nesse dia, entendi algo. Deus é onipresente, está em todos os lugares o tempo todo. Mas existe uma diferença entre a presença onipresente de Deus e a presença manifesta, onde Ele decide se manifestar de uma forma mais visível ou palpável. E foi isso que tive a honra de presenciar. A presença de Deus manifesta naquele monte. Nunca irei me esquecer. Eu sei, meu testemunho é cumprido, mas preciso terminar de contar tudo o que Deus me pediu que compartilhasse com vocês. Mas não se preocupe, estou quase lá. Essa história a seguir é surpreendente e quero deixar claro que toda a glória é de Jesus. Quero enfatizar que não se trata de mim, mas de como Deus usa seus pequenos vasos aqui na terra para manifestar sua glória, poder e salvação para aqueles que ainda não o conhecem. Costumávamos ir aos montes de oração para passar tempo com Deus. Lembro que, em um domingo de manhã, cheguei à Rede Globo para trabalhar logo após uma dessas vigílias de oração. Na maioria das vezes não dormia, ia direto para a emissora. Era um dia normal de trabalho, e eu caminhava pelos corredores da Rede Globo. Era muito comum encontrar pessoas diferentes por ali, algumas conhecidas e outras desconhecidas. Nesse dia, passei na frente de um homem que estava na emissora acompanhando algum artista. Esse homem havia me visto, porém eu não o vi e não tinha ideia do que havia acontecido até então. Mais tarde, fui para casa. Esse homem, que me viu na emissora, descobriu através de um amigo em comum quem eu era e conseguiu meu número de telefone com um amigo em comum que tínhamos. Esse homem me mandou uma mensagem perguntando se poderia me ligar. Detalhe, eu não sabia seu nome e no WhatsApp ele não tinha foto, e percebi que ele estava desesperado para falar comigo. Quando ele me ligou, disse: "Oi, Juliana, você não me conhece, mas eu te vi na emissora no domingo passado. Eu frequentei o ocultismo, fiz muitos rituais pesados para atingir objetivos, e por isso eu enxergo o mundo espiritual. Porém, quando você passou na minha frente na emissora, eu vi algo que nunca vi na minha vida que me assustou, e esse é o motivo da minha ligação. Eu vi uma luz tão grande que te acompanhava, uma luz tão forte que superava todos os espíritos que eu já conheci um dia. Eu preciso saber, o que é isso que você tem? Quem é esse espírito que te acompanha? Eu estou atormentado porque nunca vi algo assim." Naquele momento, percebi que Jesus havia se revelado a ele através da minha vida. Ele viu que o que me guardava era muito maior do que os demônios que ele conhecia e que fingiam ser seres de luz. Então, falei sobre Jesus para ele e expliquei que o que ele viu era o Espírito Santo de Deus. E lembro que após essa ligação, ele desapareceu por alguns dias. Nessa época, eu estava fazendo um curso de estética em São Paulo, e chegou um momento em que ficou muito difícil pagar as mensalidades do curso e o aluguel ao mesmo tempo. Após alguns dias, esse mesmo homem me ligou novamente. Quando atendi, ele disse que teve um sonho no qual um homem de branco apareceu para ele e pediu que ele pagasse todas as mensalidades do meu curso. Ele acreditava que esse homem de branco era Jesus. Eu respondi: "Você não precisa fazer isso, não se preocupe." Mas ele insistiu: "Juliana, se foi Jesus quem falou comigo no sonho, o mesmo Jesus que eu vi com você naquela emissora, eu vou obedecer. Mesmo sem entender, eu sei que é ele quem manda." Fiquei impressionada. Esse homem decidiu obedecer ao que Jesus havia pedido a ele no sonho. Ele pagou todo o meu curso e, o mais impressionante, nunca me pediu nada em troca. Nunca me tratou com segundas intenções. Apenas obedeceu a Jesus. Isso me fez refletir muito. Durante a oração, perguntei a Deus: "Senhor,
por que o Senhor não usou pessoas próximas a mim para me abençoar, mas escolheu um homem que eu nem conhecia e que não era convertido? Então, senti o Senhor me responder: eu escolho quem eu quiser, de acordo com o coração de cada um. Eu vi nesse homem um coração puro para te abençoar, sem maldade em relação a você. Mesmo que ele ainda não tenha uma vida comigo, ele é mais obediente a mim do que muitos que se dizem fiéis. Eu ainda mudarei a vida dele. E isso me fez pensar: quantos de nós dizemos ser fiéis a Deus, mas não carregam um coração obediente? Devemos nos arrepender todos os dias pela nossa desobediência, pela nossa falta de fé. Esse testemunho que vou compartilhar foi onde meu medo de demônios acabou e onde as perturbações que eu sofria à noite cessaram. Era meu primeiro ano de convertida. Ainda dormia com o abajur aceso. Estava livre dos vícios, mas o medo permanecia na minha vida. Certa noite, já morando em outro apartamento com mais 2 meninas, deixei minha janela aberta por causa do calor. De repente, comecei a sonhar que havia um demônio na minha janela. Foi nesse momento que acordei, completamente consciente, mas imediatamente senti meu corpo paralisado. Eu não conseguia me mexer, nem sequer abrir as pálpebras dos meus olhos. De repente, senti uma pressão intensa da minha cintura até a ponta dos pés, como se alguém estivesse sentado sobre mim, me afundando na cama em câmera lenta. Minha cama era de solteiro, com um colchão grosso e fundo, e meu corpo foi totalmente curvado para baixo. Enquanto essa presença maligna me pressionava e afundava, a única coisa que passava pela minha mente era: eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Repetia isso inúmeras vezes, pois era algo demoníaco demais para ser verdade. Mas era real. Quando esse demônio terminou de me afundar na cama, ouvi a voz do Espírito Santo no meu ouvido esquerdo dizendo: Juliana, você quer ver o que está sobre você ou não? Fiquei em choque. O Espírito Santo havia acabado de me perguntar isso, mas minha resposta foi um firme: não, eu não quero ver. Então ele disse: então comece a orar e repreenda. Orei em minha mente, pois nem sequer falar eu conseguia. Meu corpo ainda estava paralisado e afundado, mas no instante em que comecei a orar, esse demônio fugiu imediatamente e meu corpo voltou ao normal. Corri e acendi a luz do quarto. Passei o dia todo questionando a Deus por que isso havia acontecido. Foi então que o Espírito Santo me fez perceber que, durante tudo aquilo, eu não havia sentido medo. 0 medo. E eu não havia percebido que eu não havia sentido medo. E então ele me disse: eu permiti isso acontecer para que você entendesse que você não tem mais medo de Satanás e para que entendesse que é Satanás quem teme aqueles que vivem uma vida reta comigo. Por isso, ele respeitou sua ordem ao ser repreendido. Eu, o Senhor, permiti isso acontecer, para finalmente você enxergar que você não tem mais medo. A partir desse dia, nunca mais tive medo do diabo ou de dormir com a luz apagada. O Senhor me curou disso. Entendi que aquele que me guarda tem as chaves do inferno. Durante esse tempo, muitas pessoas chegavam à nossa igreja pedindo ajuda para serem libertas de opressões demoníacas. Eram pessoas que vinham do satanismo, bruxaria, macumba, magia negra, espiritismo, maçonaria, desejando renunciar todas essas práticas que fogem da palavra de Deus para serem libertas das amarras do diabo e viverem uma vida aos pés de Cristo. Elas chegavam com a vida destruída e passavam por um processo de libertação e discipulado. Muitas vezes, caíam no chão endemoniadas, se rastejavam como cobras, vomitavam sangue e chegavam a levitar. Mas pela glória de Deus, muitas delas foram libertas. Foi nesse ponto da minha vida, vendo o agir sobrenatural de Deus na vida dessas pessoas, que passei a compreender o motivo pelo qual eu cresci, vendo demônios e os expulsando. Deus já sabia que no futuro eu teria que fazer isso, mas dessa vez, com pessoas reais que estavam aprisionadas. Hoje, todo o tormento que sofri antes de conhecer Jesus, eu uso para a honra e glória do Senhor, pois entendi que Jesus tem toda a autoridade. Temos a marca do Cordeiro sobre nós. Após 4 anos como bailarina do Faustão, saí da emissora na época da pandemia e cerca de 2 anos depois, Deus me enviou para a Austrália. Foi um processo extremamente desafiador para mim, pois eu estava obedecendo ao direcionamento do Senhor sem saber o que me esperava. Mas quando confiamos nas aventuras que Deus nos propõe a viver, vemos que Ele provê tudo o que precisamos no caminho e também podemos crescer 10 anos em um. Foi assim na Austrália. Sinto que Jesus acelerou minha vida de lá para cá. Na Austrália, aprendi inglês e espanhol e conheci o homem que Jesus havia separado para mim. Seu nome é Timo, nascido na Áustria.
Nos conhecemos na igreja, pois ele havia se mudado para a Austrália para se formar em teologia na Hillsong. Depois de 1 ano e 6 meses vivendo na terra dos cangurus, das aranhas e cobras, viajamos e nos casamos na Áustria. Nossa vida mudou completamente após o casamento, pois não sabíamos o que Deus queria de nós depois da nossa lua de mel. E falando em lua de mel, foi uma verdadeira loucura. Uma experiência marcante aconteceu durante essa viagem. Estávamos dormindo em um hotel e por volta das 7h15 da manhã, senti um tremor na cama. Pensei que Timo estivesse se mexendo, mas logo percebi que ele estava dormindo profundamente. Então, outro tremor aconteceu. Estávamos no meio de um terremoto. O quarto inteiro começou a balançar de um lado para o outro, como uma gelatina. Nós estávamos no 6º andar do hotel. Se eu estivesse na varanda, poderia ter caído. O terremoto foi de quase 5.0. Naquele momento, entrei em desespero e gritei para o Timo se levantar para sairmos do quarto. Eu sabia que, em casos de terremoto, o ideal é se proteger e esperar os tremores passarem, mas não pensei nisso na hora. Enquanto ele se vestia, eu estava na porta do quarto e gritei: "Pegue nossos celulares e vamos sair daqui!" Foi nesse exato momento que tudo ao meu redor pareceu parar. O barulho desapareceu e eu ouvi claramente a voz do Espírito Santo me perguntar: "Juliana, quando eu voltar para buscar a minha igreja, você vai pensar nas coisas materiais antes de responder ao meu chamado?" Aquilo me impactou profundamente. O Espírito Santo continuou: "Quando eu voltar será assim, como um relâmpago ou como um ladrão, pois ninguém sabe quando o ladrão virá." Lucas 12, versículos 39 e 40. Se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, ficaria atento e não deixaria que arrombassem sua casa. Portanto, vocês também devem ficar preparados, pois o Filho do Homem virá na hora em que menos esperam. Desci para o térreo chorando, refletindo sobre isso. Desde então, comecei a examinar meu coração cada vez mais. Entendi que o Senhor queria me fazer refletir sobre sua volta, e além de me ministrar, me direcionou a compartilhar essa experiência para que seu povo também possa analisar seus corações e se manter pronto para aquele dia. Que tenhamos nossas lamparinas acesas e o coração no lugar certo, olhando apenas para Jesus sem olhar para trás. Nossa lua de mel chegou ao fim, e honestamente, acho que foi a lua de mel mais maluca que alguém poderia ter. Timo e eu desejávamos voltar para a Austrália, mas Deus não permitiu. Ele nos direcionou para Dublin, na Europa, onde estamos vivendo hoje e fazendo a obra do Senhor com muita paixão. Eu acredito que, em muitas situações e estações da nossa vida, temos a chance de conhecer um pouco mais das facetas de Deus e das multiformas dele agir e se manifestar em nós. Hoje, dentro do casamento, Jesus tem nos conduzido a uma estação de amadurecimento e crescimento, pois não há nada mais poderoso que represente Cristo e a Igreja do que o casamento. O casamento entre um homem e uma mulher é a expressão mais pura e visível da aliança entre Cristo e sua Igreja. Assim como um noivo se entrega por sua noiva, Jesus entregou sua vida pela Igreja, demonstrando amor incondicional, sacrifício e compromisso eterno. O casamento não é apenas uma união terrena, mas uma representação espiritual do relacionamento entre Deus e seu povo. Nele, aprendemos a amar, perdoar, crescer e nos santificar juntos, assim como a Igreja é chamada a se preparar para o dia em que encontrará seu noivo celestial. Quando compreendemos isso, entendemos que o casamento não é sobre 2 indivíduos apenas buscando a felicidade, mas sobre refletir a glória de Deus através da entrega mútua, fidelidade e amor. Bom, chegamos até aqui, no momento da vida em que me encontro. Obrigada pelo seu tempo em escutar o que Deus fez na minha vida e tem feito. Compartilhem esse testemunho com quem Jesus colocar no seu coração. E saibam, tudo o que acontece na sua vida, Deus usará para a glória dele. Sejam obedientes à voz do Espírito Santo, pois o temor do Senhor e o princípio da sabedoria, e a sabedoria te levará ao centro da vontade de Deus. Você acabou de ouvir um relato poderoso de como a vida pode ser transformada através do poder de Deus. Talvez você se identifique com algumas das experiências, com os desafios, com as lutas. Ou quem sabe, você está apenas começando a compreender a magnitude do amor e da autoridade de Jesus sobre a nossa vida. Mas agora, eu quero te fazer uma pergunta bem pessoal. Você está disposto a deixar Deus se manifestar na sua vida de maneira sobrenatural? Está pronto para deixar para trás as limitações do medo,
do pecado e da dor, e caminhar em liberdade, sabendo que você tem um Pai que te ama e cuida de você? Lembre-se, não importa de onde você veio ou o que você tem vivido até aqui. Jesus está pronto para escrever uma nova história para você. Mas para isso, é preciso tomar uma decisão de rendição, de fé, de obediência. Será que você está disposto a se entregar totalmente a Ele? A confiar que Ele tem o melhor para a sua vida, mesmo que você não entenda os próximos passos? Não deixe para amanhã o que Deus quer fazer hoje. A mudança começa quando decidimos abrir nosso coração e confiar no Senhor. Então, se você está pronto para essa transformação, eu quero te convidar a dar o próximo passo. Não se contente com a vida que você tem vivido. Comece hoje a aplicar os ensinamentos que ouviu aqui. Busque uma relação mais profunda com Deus. Viva em obediência à sua voz e experimente o poder que Ele tem para mudar a sua realidade. E claro, se você quer continuar recebendo mais conteúdos que vão transformar sua vida, se inscreva no canal e ative as notificações. Não deixe de acompanhar a jornada de aprendizado e crescimento que estamos vivendo juntos aqui. Se você tem algo em seu coração que precisa compartilhar, ou alguma dúvida sobre o que Deus está falando com você, deixe seu comentário abaixo. Quero muito ouvir sua opinião e ajudar você no que for necessário. Então, o que você vai fazer agora? Vai continuar vivendo do mesmo jeito ou vai dar o passo para uma vida nova em Cristo? Não espere mais. A mudança começa agora, com você. Fui ao ortopedista e assim que ele examinou minha perna, disse que aquilo definitivamente não era normal. Naquele momento, minha panturrilha direita já estava quase o dobro do tamanho da esquerda. Após todos os testes, o médico entrou no quarto e disse: "Você é um homem morto andando." Quando chegou aqui, já estava praticamente sem chances. Naquele momento, só conseguia pensar em minha esposa e meus 2 filhos pequenos. Então, naquele momento, eu não apenas enfrentava o risco de morrer devido aos coágulos, mas também estava exposto a uma das infecções mais perigosas que existiam. De repente comecei a ter convulsões, e então meu coração entrou em arritmia, até que por fim, parou. Naquele momento entrei em um estado de escuridão total. A escuridão era absoluta, uma sensação de vazio. Eu estava em um lugar que não conseguia identificar, mas então algo muito estranho aconteceu. Lembro-me de sentir meus pés tocarem algo sólido, e então percebi um braço ao meu redor. Eu estava em pé, e ele estava ali, ao meu lado. E eu sabia, sem a menor dúvida, que era Jesus. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.